Vamos falar sobre proteção solar. E porquê falar sobre proteção solar? Ora, a proteção solar impõe-se quando o Sol, que é um astro agradável no que diz respeito ao usufruto que fazemos dos seus benefícios, tem também alguns malefícios associados à exposição excessiva ao mesmo. Se virmos a radiação solar, como é patente nesta imagem, a radiação solar é diversa. Portanto, na luz branca que o Sol emite, existe um espectro de cores diverso e existe também uma porção de luz que não é visível e que tem interações biológicas connosco. A luz visível que nós encontramos patente neste arco-íris divide-se em diversas cores. Quando o Sol passa pelas gotículas de chuva, divide-se nos seus diversos comprimentos de onda e dá origem ao espectro solar visível. Mas reparem que, para além do espectro visível, para além da cor vermelha, existe uma radiação de baixa energia e de grande comprimento de onda, chamada infravermelhos, que tem interações biológicas que veremos de seguida, e para baixo do violeta existe uma radiação de alta energia e baixo comprimento de onda, que são os ultravioletas, que também ela tem interações importantes com o organismo humano. Veremos aqui, muito sumariamente e neste diapositivo, as interações possíveis e os efeitos que estas diferentes formas de radiação têm com os organismos biológicos, como é o caso do homem. Reparem que infravermelhos é uma radiação que produz calor. Portanto, o calor que nós sentimos quando nos expomos ao Sol num dia de verão é, de facto, causado pela exposição a esta radiação infravermelha. Se repararmos, o calor é produzido logo nos primeiros minutos após o contacto com esta radiação. Ao contrário, há efeitos muito mais tardios. Vejam que os ultravioletas podem produzir a queimadura solar, particularmente os ultravioletas B, como é visível na imagem, também induzem a pigmentação. Seja ela a pigmentação mais precoce, que ocorre minutos ou horas depois da exposição, seja a pigmentação mais tardia e mais duradoura, que é aquele bronzeado que obtemos durante um tempo mais prolongado de exposição estival, no contexto habitualmente de umas férias de verão. Mas o que nos preocupa em termos médicos, em termos clínicos, são os efeitos a longo prazo. E há dois efeitos muito importantes, também eles maioritariamente respeitantes à exposição a esta radiação ultravioleta. Reparem que, ao longo de vários anos, há efeitos acumulados de mutações genéticas induzidas por esta radiação que podem culminar no cancro da pele. E existe o envelhecimento da pele. Todos nós conhecemos que indivíduos que se expõem durante anos a grande quantidade de radiação ultravioleta, habitualmente pessoas que trabalham habitualmente ao ar livre, portanto, trabalhadores da construção civil, trabalhadores rurais, marinheiros, pescadores, etc., têm habitualmente a tendência para ter uma pele mais envelhecida nas zonas expostas. Este efeito do envelhecimento da pele também é maioritariamente respeitante à ação dos ultravioletas, mas não podemos descurar também outras fontes de radiação, nomeadamente a radiação visível e a radiação infravermelha, como partícipes desse fenómeno de envelhecimento cutâneo. A radiação solar é filtrada pela atmosfera. E isto é o primeiro fator de proteção que nós encontramos. Esse fator, que é um fator físico, baseia-se na camada de ozono existente acima das nuvens, na estratosfera, e reparem que há radiação solar que nem sequer consegue penetrar na superfície terrestre, nomeadamente os ultravioletas C, altamente energéticos. Reparem também que o ozono filtra parte da radiação ultravioleta B, mas é incapaz praticamente de filtrar os ultravioletas A, é incapaz de filtrar a radiação visível, que é aquela que nós vemos quando olhamos para o ambiente, e os infravermelhos também passam quase todos inalterados por esta camada de ozono. E, portanto, a interferência de várias barreiras atmosféricas, como é o caso da poluição e das nuvens, também é diversa. Porque reparem que se os dias nublados são mais escuros e menos quentes, porque temos menos radiação visível e menos infravermelhos, têm praticamente a mesma quantidade de ultravioletas, porque as nuvens filtram de forma muito pouco eficaz a radiação ultravioleta e ainda por cima são capazes de a difundir e de a dispersar e às vezes de amplificar um pouco os seus efeitos. Ao longo do dia, no entanto, a radiação varia. Se tivermos como base o amanhecer e o anoitecer como ponto inicial e ponto final e o meio-dia como ponto médio, nós vemos que a radiação ultravioleta, que é máxima ao meio-dia,
é muito parca ao anoitecer e também extremamente diminuta ao amanhecer, porque a quantidade de atmosfera que tem de ultrapassar é maior, dada a obliquidade do Sol em relação à superfície terrestre. No entanto, este efeito praticamente não faz variar a radiação de ultravioletas A e, portanto, estar protegido dos ultravioletas A implica uma proteção ao longo de todo o dia e não apenas em redor das horas de maior intensidade térmica do Sol, que é o caso das horas em redor do meio-dia. A interferência dos ultravioletas com a pele também é variável. Se repararmos neste slide, nós encontramos uma penetração dos ultravioletas A muito mais profunda do que aquela que os ultravioletas B são capazes de fazer. Portanto, apesar de mais energéticos, de mais carcinogénicos, os ultravioletas B penetram menos profundamente e só atuam na pele praticamente em redor do meio-dia, que é a hora em que atingem maior quantidade, ao contrário dos ultravioletas A, que, como expressei anteriormente, se mantêm de forma quase estável ao longo das horas de sol. Reparem nas formas diversas que temos de nos expormos à radiação ultravioleta. Ela pode ser direta quando apanhamos diretamente sol, mas também pode ser difundida, por exemplo, pela ação das nuvens, mas também pode ser refletida. Existem várias superfícies refletoras. Se tivermos em atenção o que acontece na praia, temos a superfície refletora da água, que reflete cerca de 5 a 6% da radiação que lhe chega, mas a areia, capaz de difundir ou de refletir, neste caso, cerca de 20% da radiação, e a difusão das nuvens e a difusão também em algumas peças de vestuário, se forem mais porosas, como é o caso às vezes do próprio chapéu de sol, que, cortando um pouco a radiação, não a filtra na totalidade. E os efeitos desta radiação são vários. Falei antes da queimadura solar. E a queimadura solar é um efeito dramático, agudo, e é um efeito que determina a presença de mutações nas células da pele que pode levar a longo prazo a efeitos deletérios, como o aparecimento de cancro de pele. Este efeito é tanto maior quanto mais precocemente nós nos expomos a radiação suficiente para nos causar queimadura. Portanto, uma queimadura numa criança antes dos 15 anos de idade tem efeitos marcantes para o resto da vida e tem um acréscimo no risco de cancro de pele superior àqueles casos em que a queimadura ocorre numa idade mais tardia. A pigmentação bronzeado, já falei antes dela, responsável por esta pigmentação são os ultravioletas. É uma pigmentação que à vista nos agrada, dado que em termos de aparência tendemos sempre a achar-nos mais belos quando estamos morenos do que quando estamos mais brancos. No entanto, este bronzeado tem riscos e tem consequências. Para obtermos um bronzeado, ocorreu uma exposição causadora seguramente de algumas mutações nas células da pele e, portanto, o bronzeado tem um custo que é o envelhecimento da pele e o risco de cancro cutâneo aumentado ao longo da vida. O envelhecimento da pele que já falei e aqui expresso nestas imagens clínicas é maior nas áreas habitualmente expostas ao sol. É o caso da cabeça e pescoço, maior nos homens calvos, porque tem uma exposição também no couro cabeludo que deixa de estar protegido por cabelo, mas também não esquecer o dorso dos antebraços, o dorso das mãos e, nas senhoras que usam saias, também as pernas. É nesses locais que tendem a aparecer os estigmas do envelhecimento e até o aparecimento mais comum de alguns cancros de pele. O envelhecimento é muito causado também pelos ultravioletas A, porque é uma radiação que se chega mais profundamente à pele. E esta imagem mostra um indivíduo exposto durante muitos anos à radiação ultravioleta no contexto de condução de veículo pesado. Portanto, apanhava sol do lado esquerdo, o lado do vidro do carro, e o vidro filtra quase toda a radiação ultravioleta B, não filtra praticamente nenhuma da ultravioleta A. E, portanto, este efeito que vemos tão marcante na face deste condutor de longo curso é marcado essencialmente pela ação dos ultravioletas do tipo A. E o cancro de pele, que é um efeito habitualmente tardio, que dura anos ou até décadas a surgir. Eu mostro imagens dos 3 principais tipos de cancro de pele, que são o carcinoma vasocelular, que é o mais frequente, o espinhocelular e o melanoma, que sendo o menos comum dos 3, é o mais mortífero. Todos estes tipos de cancro de pele podem ter na sua causa a radiação ultravioleta, que é, aliás, o fator carcinogénico mais comum em qualquer um destes 3 tipos de cancro. E não é por acaso
que ao olharmos as curvas de incidência destes três tipos de cancro, à esquerda o melanoma, à direita o espinho solar e o basalioma, vemos que elas crescem ao longo das últimas décadas. E isto deve-se a padrões comportamentais de exposição ao sol que são mais frequentes atualmente do que eram há 50 ou 60 anos atrás. E, portanto, estas são as razões que tornam muito importante a proteção solar eficaz. Mas, muitas vezes, tendemos a focar a atenção nos protetores solares, quando a proteção solar é uma pirâmide, em cuja base assentam outro tipo de medidas, medidas comportamentais. Evitar a exposição solar, em alguns casos, é mesmo mandatório, a permanência à sombra, particularmente em algumas horas do dia, usar vestuário adequado e, claro, o topo da pirâmide, tão importante como as outras medidas, mas não mais importante que elas, é o uso do protetor solar. E, repare-se, a sombra é determinante da quantidade de radiação que nos chega e é uma forma simples de aferirmos esta quantidade. Quando a nossa sombra é mais comprida que nós, significa que o Sol está numa obliquidade com a superfície suficiente para que a quantidade de radiação seja mais baixa. Agora, quando a sombra é muito curta, significa que o Sol está quase vertical, a quantidade de ultravioletas B é tanto maior, quanto maior essa verticalidade ocorrer e, portanto, o risco também vai crescendo. E esse fenómeno de ultravioletas aumentados ocorre essencialmente em redor do meio-dia. Entre as 11 da manhã e as 4 ou 5 da tarde, dependendo um pouco da latitude, é a hora, ou são as horas, melhor dizendo, em que esta radiação é mais alta e que os efeitos são mais perigosos e em que a proteção tem de ser incrementada. E aí teremos de usar toda a pirâmide. Repare-se que neste diapositivo se exprime o índice de ultravioletas, que vai de 1 até mais de 11, e a proteção adequada para cada magnitude de índice de ultravioleta. Para índices muito baixos, o uso de um protetor solar, que é o topo da pirâmide, será satisfatório. Mas, à medida que cresce este índice ultravioleta, teremos de usar outras medidas adicionais. O uso de roupa protetora, o uso do chapéu, o uso dos óculos de sol com proteção ultravioleta e, nos índices mais elevados ou muito elevados, usar sombras com áreas de permanência à sombra nas horas de maior risco e evitar mesmo a exposição de todo quando o índice é extremamente elevado e estamos naquelas horas em redor do meio-dia. Se repararmos, o uso de vestuário não se restringe à t-shirt, ou às calças ou aos calções, mas implica uso de chapéu, boné com pala ou, de preferência, chapéu de aba para proteger a face e também os pavilhões auriculares, que muitas vezes, no caso dos homens que têm cabelo mais curto, ficam desprotegidos, e também o uso de óculos com proteção ultravioleta que protegem os olhos dos efeitos negativos da radiação. É por isso que, em algumas zonas do globo, nomeadamente os berberes do deserto, usam roupas, muitas vezes, de porosidade baixa, que não permitem a passagem da radiação, e roupas que cobrem, essencialmente, as áreas de risco, as áreas que habitualmente andariam expostas. E, portanto, estas roupas protegem-nos da radiação ultravioleta e também do calor da radiação infravermelha. Finalmente, e não menos importante do que os outros métodos de proteção, a utilização de protetores solares. E os protetores solares o que são? São filtros físicos que refletem a radiação ultravioleta ou são filtros químicos que absorvem esta radiação ultravioleta. E estes filtros têm espectros diversos. Os filtros mais antigos tinham uma proteção essencialmente ultravioleta B. Os filtros químicos mais modernos já têm um maior espectro, atingindo os ultravioletas A de comprimento de onda mais longo. Os filtros físicos têm um espectro tanto maior quanto maior a dimensão das partículas que os compõem. E, em relação ao fator de proteção a utilizar, é sempre uma dúvida comum. Primeiro, definir o que é o fator de proteção. De facto, o fator de proteção é uma divisão entre a dose de radiação que queima com o uso de protetor e a dose de radiação que queima sem protetor. É este quociente que determina o fator de proteção solar. Este fator, como é visível no gráfico seguinte, permite que a partir do fator 30 não haja uma grande variação na radiação filtrada. Ou seja,
Usar um protetor 30 ou 40 ou 50 determina um acréscimo muito pequeno na radiação filtrada. Portanto, parece que usar fatores acima de 30 não será muito vantajoso. No entanto, eu recordo aqui uma coisa essencial no uso de protetores, é que o cálculo do fator de proteção é feito para aplicações de 2 mg de protetor por cada centímetro quadrado de pele, coisa que não fazemos na nossa utilização habitual. Fazemos muito menos do que este valor. O que os estudos principais apontam será para valores na ordem dos 0,5 a 1 gramas por centímetro quadrado de protetor utilizado. E isto é dramático depois no uso efetivo destes protetores, dado que um protetor 50, por exemplo, para usos de 1 mg por quilo, cai para valores na ordem dos 10. Portanto, quanto mais subirmos o fator de proteção, menos vamos cair nesta subutilização do protetor. Daí que nós recomendemos utilizar fatores de proteção altos, acima de 30, mas de preferência 50 ou 50 mais. Esta regra da colher de chá indica a quantidade de protetor média que deve ser aplicada num adulto. Uma colher de chá para a cabeça e pescoço, 2 colheres de chá para a frente e outras 2 para trás do tronco, uma para o braço e antebraço e 2 para a perna e pé. São regras simples que permitem uma utilização mais próxima daquilo que seria desejável. E não só esta regra da quantidade, mas também aplicar em toda a pele exposta, não se limitar a algumas áreas. E aplicar a primeira vez 30 minutos antes da exposição, renovar a cada 2 horas e, de preferência, renovar após um banho de mar, dado que a água retira algum protetor. Mas, de toda a forma, devemos preferir produtos com maior remanescência com a utilização de água ou de banho para permitir um decréscimo menor na proteção. Há alguns erros na aplicação dos protetores solares que são demonstráveis nestas imagens. É o caso da aplicação no dorso, sem o auxílio de uma terceira pessoa, em que o próprio vai conseguir aplicar em algumas zonas, mas não em todas. E então a queimadura solar surge precisamente na área não aplicada. O uso de sprays, que é muito prático, nem sempre permite a quantidade adequada e, se não houver um espalhamento do produto depois de cada aspersão, o que acontece é que vai haver áreas que não são abrangidas pelo protetor e a queimadura ocorre precisamente aí. E outro erro é esquecermos que há outras exposições que não a balnear que requerem proteção solar, nomeadamente o desporto ao ar livre, as atividades na neve ou em montanha, dado que a quantidade de radiação é maior, atividades marítimas e um cuidado particular com as crianças. Cuidado esse que deve indicar o uso de filtros de preferência físicos até aos 2 a 3 anos de idade e a evicção de exposição direta, particularmente naquelas horas de maior perigo, em crianças de pequena idade. O uso de protetores em crianças com menos de 6 meses a 1 ano não é de todo seguro e aí a evicção será o ponto 1 a ter em reflexão. Finalmente, não utilizar solários é uma forma ótima de proteção, na medida em que os solários têm efeitos deletérios extremamente importantes que levam ao ponto de podermos chamar-lhes fábricas de cancro. Portanto, os solários será contradizer tudo o que falámos para trás em termos de proteção. Terminando, é preciso atuar bem em termos de usar as medidas corretas de fotoproteção e é preciso atuar já, porque a pele tem memória e habitualmente a forma com que recorda as exposições anteriores pode ser o aparecimento de uma lesão cancerígena na pele. Portanto, atuar bem, atuar já. E uma boa exposição, mas em segurança.